A paz do Senhor, mais uma noite, a igreja reunida com um propósito, agradar ao Senhor. Quando nós nos reunimos para aprender da palavra, para orar, para buscar a presença do Senhor, isso é que Jesus fazia. Ele ia para o monte, ele visitava os doentes, os enfermos, para quê? Para ajudar, para proclamar o Evangelho, a vontade do Senhor. Esse é o propósito da igreja, é proclamar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você conheça o Evangelho e tenha uma intimidade com Ele. Que é que os íntimos, Deus se revela aos íntimos. Então, quem tem intimidade com o Senhor é aquele que teme e quer obedecer. Vamos abrir a palavra do Senhor, né, antes da oração. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5. Versículo, só um versículo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos, que ele fala aqui, nós, vós sois, né? Nós, luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um, deixa eu ver que eu estou enxergando um pouco com dificuldade, sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela vai alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, glória a Jesus, amém. Senhor, me ajuda a falar nesses poucos minutos aquilo que o teu povo precisa ouvir. Então aqui eu escolhi esse versículo que ontem eu estava fazendo uma compra no supermercado, aqui na Avenida Central, supermarket, e tinha duas filas de pessoas com idade, como é que é? Que eu falo, pessoas de maior idade, idosos, né? Eles têm o idoso, ele tem um privilégio, né? Prioridades, prioritário para idosos, estava lá escrito. E aí as outras tudo cheia, falei, caramba, eu vou lá na fila dos idosos. E eu tenho 70 anos, não estou fugindo da lei, né? Que a lei permite isso. Cheguei lá, um casal de jovens, aqui na frente, uma senhora idosa atrás dele, e um outro idoso atrás de mim, mas eles, os dois, lá em cima, na frente das pessoas idosas. E o pior, que na camisa, era uma camisa preta, não vou dizer o nome da igreja, que estava o nome da igreja, não é? E ali eles com uma bolsa, não, uma cesta cheia para entrar na vez deles. Aí eu fiquei pensando, caramba, que testemunho, o pior que ele está dizendo que é cristão, né? O nome da igreja, né? E olha, então esse versículo que eu escolhi agora, foi agora mesmo. Vós sois o sal da terra, se o sal vier a ser insípido. Aí eu estava pensando, falei, não posso fazer que o segurança vai criar problema aqui, não tinha nem segurança. Aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, se Jesus voltasse naquela hora, né? O que ia acontecer? No dia do Jesus voltar, vai ter o arrebatamento da igreja. E como ele vai arrebatar, que na palavra diz que um vai ficar e o outro vai subir, né? Aquelas 10 virgens, 5 só que subiram, e as outras não estavam com a lamparina cheia do azeite. E o que eu estava pensando? Cara, olha só, o azeite dele, a lamparina não deve estar cheia, porque ele está
praticando uma coisa que está desobedecendo a lei, né? Está escrito lá, idosos preferenciais, e ele na frente dos idosos, aquele casal, jovens, não eram velhos, se tivesse 30, mais de 60, né, 65 anos, mas não, era garoto de 20, bem jovens, e impacientes, e querendo até reclamar que estava sendo atendido lá, acho que atrasou um pouco, e olha o que é ser sal. Sal, aí eu temperei um peixe ainda há pouco, não é? Aí eu provava, o gosto estava horrível, porque o sal, sem sal a comida não fica não realça o sabor. O sal não é para você colocar demais também, que aí você vai comer sal, vai sentir o gosto do sal. O sal, ele realça o sabor, né? Ele dá, a comida fica gostosa com uma dosagem de sal correta. É a mesma dosagem que estava na lamparina. A lamparina daquelas senhoras que estavam apagando, elas não tinham. Elas eram cristãs, mas estavam cochilando, estavam não dando bom exemplo, porque a nossa lamparina deve estar com o recipiente cheio de azeite, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é para que você seja sal. Faça a diferença, não é? Realce o sabor. E ali, naquela fila, aquele casal de jovens, namorados, não estava realçando o sabor, dando bom exemplo, e o pior que era, né, nas costas dele. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, naquele momento, se Jesus voltasse, aqueles jovens, será que Jesus ia arrebatar? E é nessa hora que a gente deve pensar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para nos educar, nos edificar, nos restaurar, nos libertar das coisas erradas. Então, nós temos que... E quando chegou a minha vez, aí eu olhei para trás, o Senhor do lado, cara, 2 jovens, né, na nossa frente. Eu nem falei que era cristão, né? E eu não sei se ele saberia, talvez não fosse evangélico, mas nós não podemos dar mau testemunho, porque o testemunho, se não dermos bom testemunho, nós estamos dando o quê? Sendo pedras de tropeço para aqueles que ainda não estão seguindo o Evangelho. Então, para que eu vou seguir o Evangelho? Olha lá, como é que eles estão fazendo? Coisas, né, que o ímpio faz normalmente, mas nós somos raça eleita, povo exclusivo, nação santa. Então, para que serve a palavra de Deus? É só para a gente ler e não praticá-la? A palavra de Deus é para ser praticada, vivida. Então, não adianta nada, mas eu liberto, eu faço a obra do Senhor. Mas Jesus falou para um daqueles que estavam assim, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Iniquidade quer dizer um pecado que a pessoa faz assim tranquilamente. Já acha que é normal fazer, né? Então nós temos que tomar cuidado para que no dia da volta de Jesus nós não estejamos na fila errada, como aqueles 2 jovens estavam. Nós temos que estar na fila do caminho que vai levar à salvação, à vida eterna. Essa é a palavra que eu tenho para a igreja nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. E palmas para quem? A Jesus Cristo. Ele que merece. Ele nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória.